Boa tarde, pessoal. Professor Castanheira aqui, mais uma vez com as questões resolvidas da semana passada. Questão 57. Eu tenho... Deixa eu cobrir aqui um pouquinho. Questão 57 é o seguinte: o professor de cálculo 1 corrige as provas da sua disciplina usando notas de 0 até 10 pontos, graduando de décimo em décimo. Então, 0,0, 0,1, 0,2 e assim por diante, até 9,8, 9,9 e finalmente 10. Qual o menor número de provas que ele deve corrigir para termos certeza de que pelo menos duas recebam a mesma nota? Isso aqui tem a ver com exercícios que já fizemos. Eu chamei um método que nos permite resolver esses problemas, em geral, de princípio da casa dos pombos ou princípio das gavetas. Tá? Eu sempre falei para vocês procurarem qual é o maior número de notas que não cumpre o que o enunciado está pedindo. Uma a mais vai cumprir. Então, do 0,0, ou 0 simplesmente, se você omitir a vírgula, até o 10,0, ou 100, se você omitir a vírgula, você tem do 0 até o 100, 101 símbolos, 101 notas, por assim dizer, em termos de décimo em décimo. Pois bem, então eu posso até ter, no máximo 101 notas sem repetir. Então, no máximo, eu posso ter 101 notas distintas duas a duas. Se eu tiver uma 102ª prova, se tiver pelo menos 102 provas, a prova seguinte a ser corrigida não tem jeito. Mesmo que não tenha repetido até as 101 primeiras, a seguinte vai repetir uma das notas, porque não tem outra nota a ser utilizada, já usei todas. Então, tendo 102 provas, pelo menos duas, com certeza, vão ser corrigidas com a mesma nota. Tá? Então, para variar, a resposta é B, de pássaro. Continuando, pessoal, a 58 também é bem legal. Duas cartas de um jogo têm um número natural em cada face. Então, uma carta, de um lado tem um número, do outro lado também tem um número. Números naturais, aqueles 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, duas cartas de um jogo têm um número natural em cada face e as faces viradas para cima mostram 7 e 13. Olha só. Essas faces 7 e 13. Eu não sei, em princípio, os números do outro lado. A resposta vai ter a ver com esse conhecimento. Então, muito bem. Sabendo que a soma das quatro faces é 36 e que a soma das faces de uma carta é o dobro da soma das faces da outra, o produto dos valores das quatro faces é... Tá? A soma das quatro faces é 36, em princípio não nos ajuda tanto, porque eu não conheço dois números. Eu sei a soma, mas não conheço dois valores, então não vai me ajudar. O que vai me ajudar inicialmente é essa condição, que a soma das faces de uma carta é o dobro da soma das faces da outra. A soma das quatro é 36. Ele diz que a soma das faces das duas faces de uma é o dobro da soma das faces da outra. Tá? Então é como se você tivesse uma carta com valores dobrados em relação a outra carta. Uma carta tem um certo valor, a outra carta tem o dobro desse valor. Então, uma carta tem uma unidade de valor, a outra tem 2 unidades de valor. 1 mais 2 são 3. Então, se eu pegar 36, que é a soma de tudo, e dividir por 3, eu vou encontrar essa unidade de valor, eu encontro a soma de uma carta e a soma da outra carta. Tá? Então, se eu pegar o 36 e dividir por 3, dá 12. Então, uma carta tem somatório das faces 12 e a outra tem somatório das faces 24. Repara, 24 mais 12 dá 36, como deveria dar, e 24 é o dobro de 12. A última questão é qual carta que soma 12 e qual carta que soma 24? São números naturais, são sempre positivos, então não tem como somar 13 com alguma coisa para dar 12. Essa aqui vai dar mais do que 13.
Então essa carta não pode ser que soma 12. A que soma 12 tem que ser essa. Então essa soma 12. E essa soma 24. Para ficar mais claro. Tá ok? Então, 12 menos 7 dá 5. 24 menos 13 dá 11. Então eu encontrei, gente. As faces estavam para cima 7, 13. E os seus versos são, respectivamente, 5 e 11. Repara, a soma das 4 dá 36. Uma soma as faces 12. A outra soma as faces 24. 24 é o dobro de 12. 24 mais 12 é 36. Então, as condições estão todas cumpridas. Só falta agora eu dar a resposta. Ele pede o produto dos valores das 4 faces. Então, é só fazer 5 vezes 7 vezes 11 vezes 13. Se você fizer essa conta com carinho, você vai encontrar 5.005. Também letra B de pássaro. Muito bem. A 59 é mais legal ainda. É a questão do trem, né? Um trem atravessando o túnel. Que olha que barato. Então, o trem tem... Quanto tempo em segundos demora um trem de 2 km para atravessar um túnel de 3 km? Sabendo que ele se move a uma velocidade constante de 100 metros por segundo. Ele quer o tempo em segundos que demora para atravessar. Tá? Parece complicado, mas não é. Repara, pensa só na frente do trem. A frente da locomotiva. A frente da locomotiva para atravessar, pensa nela. Pensando nela, de modo que o trem atravesse completamente o túnel, o que ela tem que fazer? O que a frente tem que fazer? Tem que percorrer todo o túnel, que são 3 km. Mais do que isso, ela tem que percorrer 2 km, que é o comprimento do trem. Desse modo, nessa situação, com a frente cumprindo 5 km, o trem vai estar saindo do túnel. Vai estar nessa situação aqui. Isso aqui é o túnel. Isso aqui é o trem. Então, depois que a frente andar 5 km, o trem sai completamente do túnel. Então, ele percorre, a frente dele percorre 5 km. Muito bem. Qual é a velocidade dele? 100 metros a cada segundo. 100 metros por segundo. Só que a frente dele tem que percorrer, a frente todo ele, melhor dizendo, 3 mais 2, 5 km. 1 km são 1.000 metros. Então, ele tem que percorrer 5.000 metros. Então, ele vai percorrer 5.000 metros em quanto tempo? Em quantos segundos? Vamos cobrir aqui um pouquinho. Muito bem. De 1.000 metros para 5.000 metros, a distância foi multiplicada por 50. Então, se multiplicou de um lado por 50, tem que multiplicar do outro lado por 50. Então, 1 vezes 50, 50. Então, 50 segundos. Então, esse trem percorre o túnel em 50 segundos. Ele atravessa o túnel, melhor dizendo, em 50 segundos. Mais uma vez, a letra B de pássaro. A última questão é da turma do Scooby-Doo. Quem conhece o Scooby-Doo? Vamos lá? Questão 60. Scooby-Doo, aquele cachorro, né? Da Hanna-Barbera Productions. Os 4 amigos do Scooby-Doo querem saber quais números os identificam em um clube de detetives, dentre 396, 825, 137 e 972. Tá? Então, coloquei aqui os números e eu tenho que associar. Os amigos são Fred, Daphne, Velma e Salsicha. Tá? Cuidado com a pronúncia de salsicha, hein? Vamos pronunciar corretamente. Então, os números são 396, 825, 137 e 972. Observe inicialmente que 825 e 137 são ímpares, enquanto 396 e 972 são pares. Primeira condição: os números de Daphne e de Fred não são pares. Se eles não são pares, são ímpares. Então, o Fred e a Daphne são ímpares. Tá legal? Por exclusão, o de Velma e de Salsicha são os pares. Tem 2 ímpares e 2 pares. Muito bem. O número do Fred não é o maior e nem o menor. Então, vamos ver. O Fred é ímpar,
e não é nem o maior nem o menor. Se fosse 137, seria o menor, o que não é possível. Resta qual? 825. Então, do Fred é 825. A outra ímpar é a Daphne, então ela fica com 137. Tá faltando saber o número da Velma e do Salsicha. Cuidado com a pronúncia de Salsicha, hein? O número de Velma não é maior do que o número de Salsicha. Como todos os números são diferentes, são números naturais, então não é maior, quer dizer que é menor. Então o de Velma é o número menor. Então o outro par, e dentre os dois pares, o menor é 396. Então a Velma é 396. Sobrou o 972 para o Salsicha. Tá bom? Recapitulando, Fred 825, Daphne 137, Velma 396, Salsicha 972. Mais uma vez a B de pássaro. Valeu, pessoal? Obrigado pela atenção. Fiquem bem. Espero vê-los em breve.